Então, gente, estamos começando mais uma mesa redonda aqui do Plano de Saúde Sem Blá Blá Blá. É um conteúdo que a Piuí tem a maior satisfação de fazer, tentando desmistificar conceitos e termos e questões relativas ao mercado de saúde suplementar para poder ajudar os tomadores de decisão, os sponsors desse mercado, a entender esse contexto todo e construir a melhor opção dentro das suas empresas e que uma solução sustentável, que respeite todas as nuances desse mercado. Hoje eu tenho um prazer dobrado aqui. A Luciana já está com a gente, já veio algumas vezes. E Zé Sequim, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Bom, primeiro é uma honra estar aqui de novo, Baeta. Obrigada pelo convite. Eu sou advogada, trabalho no Pinheiro Neto Advogados, já faz 17 anos, nessa parte de saúde suplementar, né, parte contenciosa, cível, regulatório, né? E estamos aí nessa área para tentar ajudar a enfrentar esses desafios. Maravilha. José Sequim, quer dizer que é um grande prazer estar contigo, Baeta, e com a Luciana, aliás, premiada pelo prêmio IES. Sim. Então, vocês uma grande honra. Eu sou formado em engenharia de eletrônica, fiz mestrado, estava fazendo doutorado em engenharia, deixei a engenharia de lado, fiquei um pouco para a área de economia. Cheguei a fazer um doutorado em Cambridge em economia. Trabalhei boa parte da minha vida no governo federal. Ocupei posições em praticamente todas as áreas do governo federal, muitas delas. Um aprendizado extraordinário que eu tive lá. Saí, continuei como consultor na área de previdência, de finanças aqui em São Paulo e já há 16 anos estou nessa área de saúde suplementar. Eu fui convidado para montar o Instituto, o IES, lá em 2006. Colocamos de pé o Instituto, montamos com sede que permanece no mesmo lugar até o dia de hoje, os mesmos móveis. As pessoas apenas que mudaram um pouco. E o mercado mudou horrores, né? Muito por conta de vocês também, das provocações técnicas. Eu acho que, graças a Deus, sim, eu acho que a gente conseguiu trazer aspectos que não eram muito considerados. Ou tinha uma certa rejeição por parte do sistema suplementar, porque achavam que isso que você está falando não cabe a nós fazer. Cabe aos outros, cabe ao governo. Acho que essa visão mudou. E mudou muito. Então, lá vão já 16 anos de instituto, eu fiquei 4 anos, saí um período, fui para a FENA Saúde, que é uma outra federação das grandes operadoras, aí muito mais na linha de frente, né, da defesa dos interesses corporativos. No IES, não. A gente faz estudos de saúde suplementar, que é o foco, mas a gente não olha só saúde suplementar, a gente olha saúde do brasileiro. E a gente entende que saúde suplementar tem uma contribuição muito grande a dar, e vem dando, para a saúde do brasileiro. Não fosse a saúde suplementar, a vida do brasileiro em termos de saúde seria mais complicada do que já é no dia de hoje. Então é isso que a gente tem feito. Não tenha dúvida, e essa complexidade desse mercado merece agentes como esses que somam, né? E hoje o tema de hoje, assim, dando sequência ao último podcast que nós fizemos, nós falamos sobre sinistralidade, né? E normalmente o tema, quando você fala da empresa, um tema muito recorrente, né? O que será, o que vai ser dos meus custos, o quão sustentável é esse contrato que eu tenho. E o reajuste, ele é composto, ele tem algumas facetas, né? Você tem os reajustes rotineiros que acontecem ao longo do contrato, sejam upgrades, downgrades de plano, mudanças de faixa etária, e aqueles que acontecem numa periodicidade anual. Tanto o reajuste por sinistralidade, que a gente tocou no outro podcast, como um reajuste inflacionário, é o VCMH, né? Variações de custos médicos hospitalares. E aí a ideia do nosso papo é falar um pouco desse índice, né? Falar um pouco de como isso impacta, como é calculado, o que é. Então, gente, eu vou perguntar para vocês, o que é o VCMH? A sigla quer dizer variação do custo médico hospitalar. O que é isso? Imagine que no ano passado as empresas gastaram R$1.000 com assistência à saúde, sem contar as despesas próprias. R$1.000 com despesa à saúde. E que tenham tido 100 beneficiários. Eles gastaram R$10 por beneficiário no ano passado. No ano anterior, eles tinham um gasto, digamos assim, 900 para os mesmos 10 beneficiários. Então, o per capita tinha sido R$90. De 90 para 100, dá um pouco mais de 10%, 11%. Esta é a variação da despesa per capita paga pelas operadoras para seu conjunto de beneficiários
que tem o direito de utilizar o sistema de saúde. Olha, então, é uma ideia muito simples. Foi a definição mais objetiva que eu já ouvi. Muita gente se confunde, porque os outros índices inflacionários, principalmente econômicos, né, eles são muitas vezes calculados a partir de pacotes, né, de produtos, cestas e serviços. Né? E aí o que acontece é que você está falando exclusivamente da variação de custo daquele serviço. Quando, na realidade, o VCMH ele também incorpora vamos dizer, o componente de demanda, né, o componente de frequência. Sim. As duas coisas. A ideia surgiu, o conceito VCMH é um conceito internacional, auditado, aceito para o sistema de saúde no mundo inteiro. Em 2006, quando iniciamos o Instituto, logo que iniciamos, tinha chegado a época do reajuste. Bom momento para começar. E as pessoas olhavam para mim, você não vai falar nada a respeito? Eu estava chegando no setor, mal sabia o que era. Aí eu senti que o setor não tinha instrumentos para dialogar tanto com os contratantes quanto com o governo, que autoriza os reajustes, etc. E eu pensei, nós temos que resolver essa questão aí. Aí que surgiu a ideia de aproveitar esse conceito VCMH e aplicá-lo, e a gente medi-lo de fato. Note o seguinte, o VCMH que o IES calcula é um VCMH individual, né? Somente dos individuais. Eu diria mais, de uma amostra. Quando começamos, nós tínhamos 1.400.000 beneficiários nesta amostra. E a gente, a cada 3 meses, junta os dados das operadoras, contratamos uma empresa para fazer as contas, com as regras de sigilo, etc., e elas recebem, então, os dados que as empresas mandam, eles calculam o resultado, que é esta variação. E é tem sido uma proxy mega relevante para antecipar o tratamento, já que uma vez, só esclarecendo, os produtos individuais e familiares, eles possuem uma ingerência regulatória muito maior à medida que a ANS ela define o teto de reajuste desses contratos, dada a simetria ali entre relações. E foi pensado exatamente para isso, para ser um parâmetro que pudesse ser comparado com a decisão que a ANS toma ano a ano de reajustar. O que a gente apresenta é quanto variou a despesa per capita dos planos de saúde individuais do conjunto de empresas que nos fornece a base de dados. Então, ele não é de todos, tem quase 8 milhões, 9 milhões de planos individuais. Começamos com 1.400.000. É uma amostra muito representativa. Então, o que a gente produz é a medida da variação da despesa. E olha que a gente toma certos cuidados. Imagina o seguinte, que uma operadora das que mandam os dados para nós tenha planos muito baratos e que venda muitos planos baratos, que planos caros não sejam vendidos naquele ano. O que acontece quando você mede o conjunto? Como aumentou o peso dos planos baratos, vai parecer com uma queda na variação da despesa. E a variação da despesa não tem a ver com isso, né? Vocês têm um instrumento de ponderação de perfil de plano, né? Isso, o que a gente faz, então, mede, primeiro, por faixa etária, mede por perfil de plano executivo, plano top, plano médio, plano intermediário, plano baixo. A gente separa não conta número de pessoas, a gente conta número de pessoas que têm direito a utilizar. Tem a questão da carência, por exemplo, e restrições. Esses que estão em carência não contam no denominador. Medimos e a ponderação, então, por esse tipo. E por isso que nossa medição, ela expurga, retira efeitos que alterariam para cima ou para baixo a variação da despesa, e não tem nada a ver com despesa. Eu já falei 1000 vezes nesse podcast aqui, repito, eu sou um apaixonado por esse mercado e não resisto. Eu acho que o objetivo aqui é sempre tornar palatável os assuntos, mas eu não resisto. Eu vou te fazer uma pergunta. Um dos componentes aí, por exemplo, a imersão das operadoras verticalizadas, por exemplo, onde você tem o custo ali dentro de um prestador que é do próprio grupo econômico. Há algum instrumento capaz de se entender? Porque deve haver um jogo contábil, financeiro, quando uma operadora também é dona da rede, né? Como que capta isso? É um tema? Não sei lhe dizer essas operações contábeis dentro de uma empresa verticalizada, mas ela segue as regras da ANS. Então ela tem que contabilizar. É possível que ela tenha instrumentos para decidir, olha, esse procedimento eu vou dirigi-lo e fazê-lo no meu hospital.
Com isso, talvez ela custe menos. Mas para nós, isso é transparente, é indiferente. Pouco importa se ela é verticalizada ou não. O que a gente pede para ela, me mande quanto você gastou com saúde do teu conjunto de beneficiários. Se ela é verticalizada, ela descarrega isso em outras partes, vai parecer com uma despesa menor do que de fato teria variado. Ou o contrário, já que de alguma maneira ela também tem a proteção de repassar esse custo inflacionário aos contratos coletivos empresariais. Mas aí são coisas diferentes. Nos coletivos empresariais a gente não mexe. Não, sim. Pensamos até em fazer um estudo deles aí em algum tempo. Mas quando você fala, por exemplo, a operadora está calculando o VCMH dela lá, e ela é dona da rede, ela... Não, gente, veja, nós temos poucos agentes no mercado e agentes muito sérios. Eu não estou conspirando nada nesse sentido, mas à medida que ela é dona da rede, ela pode trabalhar uma precificação e, já que ela está protegida, repassar o índice inflacionário de alguma maneira nos contratos. Perde competitividade, tem toda a cadeia de jogos envolvidas nisso, mas... Mas veja que isso afeta não de maneira sistemática, de forma a viesar o resultado que a gente apresenta. Perfeito. Porque ela não muda de prática de um ano para outro. O que nos interessa é, dada essa prática da operadora, quanto é que ela está gastando com o seu conjunto de beneficiários individuais. E olha, esta variação, ela pega variação de frequência, que é muito importante, variação dos preços unitários, que eu estou falando da consulta médica, da diária hospitalar, da sala de cirurgia, dos honorários de profissionais, pega todas essas questões aí. Então, pouco importa o que ela faz, o que nos interessa é quanto variou a despesa que você paga. Inclusive, o incremento do rol de procedimentos da ANS, as novas tecnologias incorporadas ao serviço de saúde suplementar, tudo isso é variável explicativa de um índice que não muda o viés, né? Não viesa nada. No final é aquilo que vai acontecer. Está tudo aí dentro. A gente gostaria de separar o que se chama dos propulsores do aumento da despesa. Então, a gente consegue dois, que é preços, da consulta, da internação, como eu já falei, e frequência de uso. Preço é o prestador quem faz, em geral. Negociado com a operadora, obviamente. E frequência, quem faz é quando se trata de consultas, é a inclinação das pessoas. Eu quero me consultar ou não quero. Isso é uma atitude que a pessoa toma a iniciativa. Agora, uma vez tomada essa iniciativa de procurar um médico, dali para frente, toda a despesa tem a assinatura de um médico, não tem? É um pedido de exames, é um pedido de internação, é um pedido de cirurgia, é um pedido de um equipamento de protocolos, impacto. Exatamente. Tem uma série de... Então, essas duas coisas a gente capta. Preço que os prestadores cobram das operadoras e a frequência com que as pessoas fazem procedimentos. Seria muito importante se a gente conseguisse incorporar uma terceira dimensão, que é a incorporação de tecnologia. Sim. Mas como é que você faz isso? Não tem um medidor, uma variável que mostre. Normalmente, os economistas, quando tratam de produtividade, etc., separam várias coisas. O resto, não explicado pelas variáveis, se chama de produtividade, se chama de tecnologia. Mas a gente não tem esse resto aqui na saúde suplementar. Então, esta é uma área que ainda não se tem um mensurador do efeito da incorporação de tecnologia. O que se sabe é o seguinte, olha, vinha vindo de um certo jeito. A ANS decidiu que tem que incorporar os antineoplásicos orais, que são dados em ambulatório, que são muito caros e são cobertos. Isso tem um impacto nos custos razoável. Embora a frequência seja pequena, mas o custo é muito alto. Como é que você capta isso? Só depois de acontecido o efeito. Passou um ano, a tecnologia foi incorporada, você separa frequência e preço unitário, e o resto é essa incorporação. E no final a gente sabe que esse efeito incrementador aí da tecnologia na saúde como um todo, ele tem valor dada a consistência da inflação médica ser repetidamente superior à inflação gerada da economia. Ou seja, existe isso de fato, né? A questão é como mensurar. Claro, se você olhar, isso não é fenômeno só no Brasil, não. Se você pegar essa variação da despesa médica hospitalar, que a gente falou aqui, e compara com o índice de inflação, no Brasil, esta variação da despesa, que é os custos, considerando preços e quantidades, ela é 2 vezes a 3 vezes acima da inflação. Mas é só o Brasil que acontece isso? Não é. Pega Estados Unidos, de 1960 a 2020, são 60 anos. Sistematicamente, a variação da despesa foi 2,5 vezes
mais alta do que o que eles chamam lá de CPI, que é o Consumer Price Index, que é a medição de inflação deles. Tem outros países em que essa relação é ainda maior. E não dá para dizer que esse gap ele é a incorporação de tecnologia, porque no final você tem comportamentos de demanda muito particulares em saúde e tudo isso, né? Ele é tudo. Ele é a síntese. Ele é a tecnologia incorporada, ele é hábito das pessoas que buscam consultas, hábito do médico que pede exames e, obviamente, algo que ninguém controla, nem o médico, nem nós, que é o adoecimento. E se você considerar, assim, numa visão mais longitudinal, né? A gente está falando de 1960, ou como a prática da medicina mudou de 1960 para cá. Muito. Você enxerga. Eu converso com alguns médicos, o cara ia lá, via sua fundo de olho, sabe o que é fundo de olho? Nada, via seu olho, abria sua boca. Isso. Hoje você sai de lá com 12 exames pedidos. E os exames já existiam lá, né? Então você tem uma prática de protocolo e coisas que também tá nesse gap, não tem o que falar. Claro. E essa questão da tecnologia, até por conta das mudanças do rol, a gente vai começar agora talvez a ter um impacto mais significativo, por conta até de tratamentos muito, muito caros, né? Que possa permitir essa medição, porque as operadoras talvez estejam agora mais atentas e preocupadas com esse aumento de volume, né? Então, acho que talvez com essas mudanças que tiveram, permita que tenha uma métrica que auxilie o índice também. Né? Acho que difícil você ter uma métrica absoluta. Sim. Ela vai vir por resíduo. Exato. Você mostrou a frequência, mostrou os preços hospitalares. O erro o que padrão, passa o erro ali é disso. isso. Pensa só no seguinte, essa incorporação recentemente feita, tanto pelo SUS quanto pela saúde suplementar, que é desse Zolgensma, que é medicação para atrofia muscular espinhal, né? É caríssima, muito cara. Por sorte, não são tantas as crianças, mas que tenha 300 crianças nascidas por ano. Deve ser um pouco mais do que isso. Multiplica isso por... 4 milhões, se não me engano, é a despesa anual. É mais, vai de 6 a 10 milhões. De uma dose, né? Quanto dá isso? 300 vezes 4 milhões? Imagina numa operadora pequena. Imagina numa operadora pequena ou média. Numa operadora pequena o impacto pode é devastador. Com certeza. Então não acontecerá em todas, mas com certeza vai acontecer em várias delas. E quando você fala também de operadora, a gente não pode esquecer autogestões, né? Exato. Ou seja, que ainda a exposição para um liability ali não faz parte no final não faz parte do risco do negócio. Então é complexo. Falando dos contratos coletivos empresariais, então já entendemos o conceito do VCMH aqui, como ele é calculado e o que tem por detrás dele, tanto o VCMH como conceito maior quanto aquele calculado pelo Instituto. E falando do VCMH para os contratos coletivos empresariais, a própria operadora é quem calcula, Lu? Tem alguma regulamentação específica que dê algum tipo de compliance a esse cálculo e a essa relação? Hoje a gente não tem uma regulamentação específica sobre o VCMH, né? Claro que tem as balizas que a ANS tenta colocar, mas não é algo tão regulado. As operadoras fazem esse cálculo, né? E acompanham essa carteira e apresentam para a contratante. Mas acho que esse é um dos principais pontos, né? A transparência nesse cálculo e a abertura desse cálculo. É, inclusive, um dos pontos mais que geram a judicialização, né? Porque quando a gente pensa que o beneficiário recebe lá o reajuste daquele plano, que tudo bem, quando ele tiver num contrato coletivo empresarial, ele não vai sentir no primeiro momento. Mas quando ele sair o inativo vai sentir, né? E as empresas vão sentir diretamente porque elas vão ter que custear. Então, são 2 momentos e 2 pessoas com capacidade financeira completamente diferente, né? E quando chega nesse ponto, e aí o beneficiário vai lá discutir, essa é a principal questão. O que está no VCMH, né? Quando a gente vê a jurisprudência, um dos principais pontos que os juízes questionam foi comprovado que precisava desse aumento? Como é que a gente chega nessa composição do VCMH? Tem um outro, né? O VCMH no limite, né? O VCMH da operadora não necessariamente é o VCMH do contrato. Então, assim, as ações positivas de um bom trabalho de gestão de saúde e risco. Eu sou quem me ouve aqui sabe, eu sou incrédulo. Eu acho que é uma petulância acharem que as empresas, né, os pagadores, eles têm capacidade ou uma correlação direta entre as ações que fazem em termos de cuidado de saúde e risco com
o custo assistencial. Isso não é verdade. Eu acho que o mercado vende muito um canto da sereia de, olha, você vem aqui que eu vou controlar a sinistralidade. Você tem alguns instrumentos muito objetivos de cerceamento de acesso, de coisas que de fato impactam, mas a correlação entre cuidado, principalmente cuidado em saúde e atenção primária, e o efetivo custo em saúde não é tão direta. Eu sendo bem raso aqui, mas eu brinco assim, você está fazendo um programa aqui anti-tabagismo. Meu caro, o cara vai parar de fumar hoje, a consequência na saúde dele daqui 10 anos, ele provavelmente não está nem mais na sua empresa, quem dirá no contrato que você tem estipulado aqui com a empresa. Então, eu sou bem cauteloso nisso daí. No final do dia, né, o VCMH da operadora não necessariamente é do contrato daquelas empresas que tem um perfil de consumo X, com custo e tal. Então, tem toda essa discussão. Eu acho que é isso que traz esse cenário tão complexo nas negociações quando você fala do VCMH, né? Mas acho que esse também é um outro ponto, né? O quanto as empresas, elas realmente acompanham ou tentam acompanhar, seja via consultorias, via atuários, a evolução do seu próprio contrato, né? Ou só esperam a informação da operadora. Sim. Acho que se elas também tivessem meios... É claro que tem toda uma discussão de esse não é o core das empresas, né? Então, elas terem que dedicar um departamento específico para isso, mobiliza muita coisa. Mas se elas também... elas que pagam a conta no final, né? A gente sabe disso. Então... E também quando convém, eu não quero fazer parte do mutualismo da operadora. Quando não convém, eu quero. Então, é tudo muito confortável, né? Assim, tem que ter uma participação ativa, né? Acho que de todos, é o que a gente estava falando, né? Todo mundo tem a sua participação ativa. E das empresas, talvez seja, de alguma forma, tentar antever como é que tá a evolução do seu próprio contrato, da sua população, até para ter mais base para discutir com a operadora na negociação, eu brinco, né? A operadora, quando convém, fala, não, eu gostaria de expurgar esses outliers aqui do meu contrato no passado. Mas se você tá tão apegado com o seu contrato, eles fazem parte do seu contrato. Claro. Então é muito complexo. Mas olha aqui, Barreto e Luciana, de fato, o VCMH da operadora não tem a ver com o VCMH de cada contrato que tem. O VCMH da operadora é o resultado da soma dos diferentes VCMH de cada contrato que ele tem, inclusive dos individuais. E inclusive da exposição particular a risco a cada perfil de produto, porque é a ponderação que vocês fazem. Um produto de baixo acesso versus um produto executivo, né? Mas então veja assim, em termos de reajuste, os individuais seguem um pouco o que a gente calcula como o VCMH dos individuais. A ANS tem lá os critérios. Hoje os critérios são claros, são replicáveis. Qualquer um que conheça um pouco de informática consegue entrar na base de dados da ANS e calcular qual será o reajuste que a ANS vai definir nesse ano. Hoje está claro, no passado não era. Nos contratos chamados de poucas vidas, até 30 vidas, cada operadora tem que colocar todos os contratos num pacote único e calcular qual foi a variação da despesa de todos eles e vai aplicar aquela variação no reajuste a todos os contratos. Haverá empresas que teve um problema de câncer, um problema desse atrofia muscular espinhal, teve uma despesa muito alta, vai estar lá. Ela vai se beneficiar, porque ela vai receber a média. Tem outras eficientes, ou que tiveram sorte, que não tiveram casos graves, tiveram uma variação pequena e vão pagar um reajuste acima do que da despesa que elas provocaram no sistema. Isso chamado pool de risco conjunto de poucas vidas. Já nos grandes contratos, acima de 30 vidas, esse é um contrato de cada contratante com cada operadora. E cada operadora negocia com cada contratante individualmente. Você levantou um ponto muito importante, a questão da transparência. Agora, a transparência lhe parece não transparente porque de fato não é? Ou lhe parece não transparente porque você não entendeu o assunto? Sim. E você não sabe consultar as bases de dados? Exato. São duas coisas muito diferentes. Sem dúvida. Vocês também comentaram que normalmente esse assunto está no RH das empresas, que olham um lado do benefício para seus trabalhadores, mas olham um pouco para o lado da despesa como um todo. E mais ainda, de formas de evitar que a despesa cresça tanto. Sem dúvida. Eu acho engraçado, um dia foi lançado o movimento Empresa Saudável. E um executivo da área de alimentos tomou a palavra, ele já não era mais executivo, hoje dirige uma instituição, e disse o seguinte: as empresas reclamam dos altos reajustes, mas elas não têm noção que é no restaurante delas que se gera boa parte da despesa. Sim. Veja, alguém na empresa pensou nesse assunto?
de olhar o que serve à mesa, se o que é servido produz saúde nas pessoas, ou ao contrário, produz doença. Às vezes nem sabem disso. E a empresa assumir esse papel de entender que tipo de decisão técnica ela tem que fazer para gerar um contrato sustentável e equilibrado é muito importante. E aí você tem... eu sempre falo, eu repito isso em todas as reuniões que cliente ou prospect chega assim, com problema de reajuste e fala, olha, você tem dois lugares para se trabalhar isso. O primeiro lugar é um lugar técnico. Muitas vezes você vê uma empresa, por exemplo, com 300 pessoas, alocado num contrato individual. Eu falei, o problema aí não é só um problema de cuidado à saúde, é um problema atuarial de incapacidade de diluição de risco. Qualquer evento outlier aberrante ali, qualquer valor aberrante, acabou com o seu contrato. Então, você tem uma questão técnica de desenho atuarial para evitar. Por isso que eu sou um apaixonado pelo pool de risco. Eu vejo muitas empresas do middle market, ali, empresas de 300, 400 pessoas, alocadas de maneira equivocada. Uma hora a conta vai chegar e não por incapacidade, vamos dizer, endógena de diluição, por um evento fora da curva aí que pode acontecer. E o cuidado e atenção à gestão de saúde corporativa, que isso é muito importante. E a gente fala aqui dos custos assistenciais como ponta da pirâmide, ponta do iceberg. Mas aqui nós estamos falando com coisas com efeito imediato. Redução de absenteísmo, aumento de presenteísmo, aumento de produtividade. Com certeza. Qualidade de vida do trabalhador de uma maneira geral, né? E acho que é isso, assim, realmente não basta ter o programa, né? Você mencionou do tabagismo, né? Não basta ter o programa. Tem que ser um programa que você realmente consiga gerir, né? Que você consiga aplicar, ver na prática resultados positivos, né? Então, o exemplo do restaurante é muito claro, né? Claro. E tá ali, tá no controle vezes, deles. Coisas muito conectadas à própria experiência do trabalho. Coisas assim, eu me lembro, eu estou nesse mercado há algum tempo, de sentar para analisar tecnicamente uma sinistralidade de um grupo. Óbvio que eu sempre fiquei muito chateado, porque parece que a gente olha sempre pro retrovisor, né? Fala, mas tinha lá um percentual que me destacou, que era um percentual de pessoas diabéticas na massa frente a um percentual médio ali. Eu falei, o que é isso aqui? E eu não tenho capacidade clínica nenhuma para... Vamos ver, chamei o médico do trabalho, eles tinham era uma indústria de refresco em pó. A suspensão das partículas de açúcar, cara. A pessoa estava inalando açúcar. A conexão disso com a atividade laboral, assim, então, é muito complexo, Tem empresas, inclusive, que a gente ouviu aí já no mercado, que elas estão investindo, por exemplo, no próprio médico da empresa, que fica ali, pelo menos para resolver as questões mais básicas, né? Para a pessoa já não sair para um pronto-socorro, ou não sair para um médico especialista direto sem ter necessidade. Então, nisso ela consegue reduzir de alguma forma, ainda que seja num momento uma redução modesta, a utilização do plano, mas ela consegue também resolver problemas pequenos que pode lá na frente ter resultados positivos para ela, né? Então acho que também é uma vertente. Mas, Luciana, você tem absolutamente razão, né, nesse aspecto aí. As pessoas não olham muito para... Você citou o exemplo do tabagismo. Eu, enquanto fumante, ainda saudável e jovem, não falto à empresa, não estou doente, eu vou ter problemas lá na frente, muito tempo depois. Eu parar de fumar hoje, a empresa não vai notar que fez diferença. Iria notar amanhã. Mas tem outras coisas que dão efeitos muito imediatos. Por exemplo, pessoas que são portadores de obesidade, têm obesidade. A obesidade, além de afetar a pessoa de várias formas, psicológicas, físicas, locomoção, etc., as estatísticas mostram, falta mais o serviço, tem mais doenças, desenvolve doenças crônicas. O custo dela para a saúde é de 40% a 200% mais alto do que uma pessoa de peso normal. Custaria para a empresa que tem seu corpo de funcionários ali no chão de fábrica todos os dias, por exemplo, pensar nesse assunto e ver como é que podemos ajudar essas pessoas que desejam não ser obesas. Você pode desejar não ser obesa por dois motivos. Você se apresentar bem esteticamente, bonito, que não é o objetivo principal. Para muitas pessoas é importante. Mas o importante é a saúde. A obesidade não traz saúde. Então, por que não ajudar essas pessoas dessa forma? E afeta a produtividade, que para a empresa melhora. Muito, afeta muito. Né? Assim, de imediato. Ele falta menos serviço, está mais satisfeito, mais colaborativo, dá mais produtividade. E eu acho que
existe um papel social. Acho que toda empresa tem um papel social e esse é um deles. Eu repito isso em reunião comercial sempre. Assim, você tem que se proteger, porque o tema saúde suplementar dentro de uma organização pagadora de plano de saúde, ele é complexo. Você pode criar liabilities enormes. Você precisa entender atuarialmente, tecnicamente, o que você está fazendo. Mas você tem que entender que você tem algum tipo de atuação a favor da gestão de saúde corporativa, não como uma falácia, muitas vezes, de uma correlação tão direta com o custo essencial, mas com todo o custo de saúde que envolve. A gente aqui fala muito de saúde suplementar, etc., mas a saúde dentro da organização, ela é um tema muito relevante que tem externalidades mil aí. E eu queria fazer uma pergunta. A gente teve recentemente um evento onde a gente tem um VCMH negativo, ali no período pandemia, etc. E hoje a gente está num evento de aceleração do VCMH, né? Queria te ouvir um pouquinho. Onde que tá? Quais foram os drivers que direcionaram essas questões? Deixa eu te dar um pequeno complemento em relação ao que falávamos aqui do médico do trabalho, que está presente nos estabelecimentos, mas ele pouco, eu acho, se preocupa com produzir saúde no seu conjunto de funcionários. Eu acho que ele tem um papel extraordinário nisso, porque ele está lá, no ambiente. Ele não devia só atender casos que aparecem, ele devia ativamente promover construção de saúde no seu corpo de funcionário. Eu não aguento. Antes da gente ir para o VCMH negativo, eu sou um defensor, principalmente em empresas que têm essa capacidade, de fazer uma visão estratégica do ambulatório corporativo. Nós estamos falando aí de papel do médico como médico de família, abre aspas, mas médico de empresa com atuação clínica transversal ao longo do tempo. Os efeitos disso são incríveis. E fazer dos exames periódicos, da atuação como médico do trabalho, insumo. Claro. E não mera burocracia. Claro. Ele tem que sair do consultório dele, que fica numa salinha da empresa, e olhar para o seu conjunto de trabalhadores. E como é que eu posso fazer para ajudar essas pessoas a serem mais saudáveis? Até porque está ao nosso alcance. Até porque as empresas, é claro que a operadora, como gestão também de saúde, não só de sinistro, ela teria esse papel de tentar promoção e prevenção de doenças. Mas a empresa, ela tem um contato com o beneficiário muito mais próximo. Ele tá ali, ele confia nela. Olha, eu sou jovem, vocês sabem, mas eu tô nesse mercado, eu vivi nesse mercado e continue vendo. É joguinho de batata quente. Eles estão em busca de culpados. Então, assim, a culpa é da operadora. A culpa é do beneficiário, a culpa é do prestador. No final do dia... médico, ou é do hospital, ou é da indústria farmacêutica. É sempre no terceiro, né? A gente tem o que eu falo, um mercado sistêmico. Os incentivos estão na mesa, precisam ser organizados entre uma série de agentes. E isso não é fácil. Então, eu acho que cada um tem o seu papel. E aí, não dá para tirar o papel do broker. A gente, assim, o broker nesse mercado, a corretora nesse mercado, tem um papel fundamental, muitas vezes, de costurar essas relações. Eu vou dar um exemplo trabalho que a gente faz aqui muito. A coordenação entre, vamos dizer, a triangulação entre beneficiário, prestador e operador. Quando você tem uma prévia de reembolso, você quer situação mais clara e objetiva de incentivos completamente antagônicos na mesa? A operadora não quer pagar, faço o disclaimer aqui. Não quer pelo menos ser perdulária nos pagamentos. É isso, né? Obrigado. Foi muito mais compliance do que antes que o diretor de operadora me liga e fala, pô, pelo amor de Deus, a operadora não quer pagar. Médico tem uma simetria de informação enorme, não sabe o poder de compra do beneficiário, ao mesmo tempo tem um elo de confiança muito grande quando você define o seu médico. O usuário confia no médico, ao mesmo tempo paga muitas vezes prêmios enormes, quando você fala proporcionalmente à capacidade de pagamento da familiar ou mesmo dentro da empresa. E aí o médico resolve fazer uma prévia de reembolso com o preço lá em cima para ver o que bate na operadora. A operadora fala, não, ela não é 50, é 20. O usuário fala, não, mas meu Deus, o meu médico cobrou 50 e mal sabe que o médico tá cobrando 50 para, de fato, entender poder de compra do cara ali. E fica um cenário horrível. A gente entende, como corretor, que esse tipo de atuação, de coordenar os incentivos, é fundamental. Reduz custo, melhora a qualidade essencial, evita desperdícios em todas as espécies. E desperdícios, muitas vezes, com consequências, em termos de saúde pública, tenebrosas. Mas, enfim, em termos de saúde da pessoa, inclusive. Sem dúvida, sem dúvida. Mas até, às vezes o impacto da prática, ela tem externalidades em saúde pública.
uso abusivo de uma série de medicamentos, antibióticos, um monte de coisas, com certeza, é isso aí. Mas enfim, fizemos um detour, acho que era importante a gente fazer essa... Sem dúvida. Mas então, voltando a falar do VCMH e o seu comportamento, que alguns diriam errático nos últimos anos. Não é errático. O que aconteceu com a pandemia? Com a pandemia, as pessoas botaram um freio enorme e brusco na realização de procedimentos. Você olha para consultas, as consultas caíram entre março e junho de 2000, nos primeiros 3 meses da pandemia, mais do que 30%, não ter aqui de cabeça, mais do que 30%, a quantidade de consultas, a quantidade de exames, de internações. Então, a frequência caiu muito nesse período. Frequência é um dos itens da variação da despesa, porque é preço vezes quantidade. Quantidade é a frequência. Se a frequência cai, a despesa como todo cai. E o que aconteceu com o VCMH? Ele, que era positivo, quando positivo significa aumento da despesa, se tornou negativo, que significa diminuição de despesa. E diminuição grande. Ele caiu 7, 8, 4, bastante no período pós-junho de 2020, já quando a pandemia já estava bem presente, até voltou a se recuperar em 2021, pelo mês de abril, maio, por aí. O que aconteceu aí, eu volto a repetir, essencialmente foi um freio enorme na frequência. Isso que aconteceu. O que aconteceu com preços nesse período? Eles continuaram a trajetória. Teve apenas um grande grupo de despesa em que o preço variou praticamente nada. Não caiu, mas não subiu durante a pandemia. Como a frequência caiu, o VCMH ficou altamente negativo. Em outros, o preço continuou subindo, acompanhando a inflação normal, não a médica, a inflação do IPCA, etc. Agora, o que aconteceu quando terminou a pandemia e as pessoas se sentiram confiantes em voltar aos estabelecimentos? Bom, voltaram. Só que quem tinha um plano de câncer e atrasou, o câncer não tomou conhecimento do vírus. Ele continuou progredindo e rapidamente. Então, ele chegou nos consultórios e nos exames com uma situação mais grave. Quem tinha problemas cardíacos... As questões elegíveis, as próprias questões elegíveis. Eu falo, o cara deixou de fazer uma cirurgia de septo. Sim. O septo não... Não, mas essa daí não agrava. Imagina um problema de quadril. Não, perfeito. Ela é elegível, você pode mas postergar. houve uma demanda reprimida nessa variação naquele momento que, de alguma maneira, tem que... Mas, com certeza, então, eu estou dizendo que não só os elegíveis foram postergados, mas aqueles que não deviam ter sido. Ah, perfeito. Que agravaram, são os cânceres, perfeito. que são problemas cardíacos. Então, se você olha no mundo todo, Perfeito. Entendi. a sobremortalidade por câncer e doenças cardíacas foi grande no período da pandemia. Então, não só a pandemia matou, as pessoas, por terem postergado a ida, agravaram seus casos e acabaram morrendo também. Então, não é só uma questão de demanda reprimida, assim, a gente tem uma consequência no impacto do cuidado à saúde por conta dessa redução de frequência. Então, isso foi o VCMH negativo, significa queda na despesa como um todo. Tanto que a ANS, então, decidiu diminuir o preço dos planos individuais. E a consequência estamos pagando nos dias de hoje. Então, o VCMH negativo aconteceu pela drástica redução da demanda, da frequência, não de preço. O preço continuou. O que está acontecendo nos dias de hoje? Quem tinha essas doenças graves voltou, porque precisa, ganhou confiança, mais grave, portanto, custa mais caro o tratamento. Quem tinha problemas elegíveis, tipo prótese de quadril, de articulação, de qualquer tipo desse, que postergou, o tempo não resolveu. O dinheiro vai ter que fazer. Está voltando a fazer. Então, o que a gente tem notado com a frequência de utilização pós-finalzinho de pandemia, finalzinho de 2021, especialmente 2022, a frequência subiu uma barbaridade, com preços que tinham aumentado. E eu quero fazer uma ressalva aqui, que o preço não é necessariamente do prestador. Ele compra insumos. Assim. E durante a pandemia, os insumos explodiram de preço. Tem um efeito Escassez, cascata. né? Aumentaram 10 vezes acima da inflação. E não voltaram aos patamares anteriores. Então, o que a gente tem hoje é o retorno das pessoas a fazer procedimentos agravados, elegíveis postergados, com preços dos insumos mais caros. O que aconteceu com o VCMH? Foi lá no alto.
Foi a 27 em setembro de 21, acho que é a nossa base. Foi o pico, por conta exatamente desse foro. Olha, se não tivesse havido essa drástica redução de despesas, o que era 27 seria 12. Era o normal, era a rotina. Agora, de 27 está caindo, caiu para 25, caiu para 23, deverá ir para 20, possivelmente, agora no próximo. E num mercado que a gente tem uma visão tão imediatista, que é o que eu tenho eu também sou um defensor. Eu acho que, falando aqui especialmente dos coletivos empresariais, que é onde a gente lida, precisa parar dessa visão imediatista. Do tipo, olha, durei um ano, troco de operadora, isso é insustentável no tempo. E aí você enxerga, chega num mercado desse, que o cara, olha, vê como uma vantagem uma queda na frequência do VCMH ali e não entende as consequências que isso vai ter no médio prazo, numa relação que precisa ser estabelecida em equilíbrio, hoje bate aqui, o cara fala, não, o VCMH lá em cima, preciso mudar de operadora. A coisa é muito assim, mais né? complexa. Mas aí eu te pergunto, Lu, as empresas que recebem esse tipo de demanda, você olha, isso é motor de judicialização? Você percebe que isso é motor de judicialização? Não, sem dúvida. Quando isso reflete no reajuste, aí vira motivo de judicialização dos beneficiários, né? Então, como eu disse, nos coletivos vai ser o inativo, provavelmente, que vai estar pleiteando. E é engraçado, porque é isso, a gente notou que na pandemia houve uma baixa de frequência, e depois houve um aumento, porque tivemos muitos casos agravados. Mas olha só, então se a gente conseguir baixar a frequência e não deixar esses casos agravarem por outras razões que não a pandemia, a gente já sabe o que vai acontecer. Não, sem dúvida. Né? Então, assim, é uma questão de investir. É o que você falou, e não vai ser imediato. E é uma questão de enxergar a coisa no tempo. As isso. relações não podem ser construídas com essa fragilidade num sistema como esse. Eu faço aqui, falo em nome dos corretores. Ficar batendo em contrato de 12 em 12 meses, derrubando carteira em operadora, é a maior ignorância da relação. Eu sento com um cliente, com um prospect, e falo, olha, nós estamos sentados aqui para que a nossa relação não dure só 12 meses. Assim, que tomemos a decisão sábia, com uma visão estruturada de todos esses cenários, de todas essas tendências, de todas essas questões. Porque quando daí chegar no judiciário, o que vai acontecer? E acho que esse é um outro ponto. Acho que também tem o papel do judiciário em toda essa discussão, né? De entender quais são de fato e visualizar na prática os resultados das decisões e os reflexos das decisões judiciais no dia a dia, né? Então, quando você tem uma ação judicial que está discutindo reajuste, vai ter uma dificuldade de liquidar, né, esse caso para entender o que está no VCMH, o quanto era necessário naquele reajuste. E o que vai acontecer muitas vezes naquele caso, naquela ação judicial, vai ter um reajuste diferente, que você afeta toda a coletividade. A gente não tá falando de um indivíduo num contrato coletivo. Não, sim. É todo mundo. Então imagina o desequilíbrio que isso não gera, né? Então acho que esse é um resquício que fica difícil de controlar até operacionalmente, né? Naquele contrato o reajuste é diferente porque tem uma decisão judicial, né? Então acho que você vê esse impacto da VCMH no reajuste, você vê, dependendo do percentual de reajuste, um reflexo na judicialização. E a consequência é que vai ter um número diferente ali por conta de uma ação judicial. É que o juiz, ele enxerga nome e sobrenome, não é? Ele não enxerga o coletivo. Sim, ele não pensa que por trás daquela decisão individual tem efeitos que se espalham para uma coletividade. Ele precisaria ter essa atenção também. E analogamente, se a gente aqui, a nossa óbvio, a gente fala aqui com os decisores de recursos humanos, tem essa simetria de conhecimento e por isso a gente tem esse conteúdo, a própria justiça tem. O pé regulatório desse sistema, que não é trivial, né? Mas por isso até, rapidinho, Beto, só um comentário. Por isso que é tão difícil quando a gente tenta entrar no assunto de mediação em saúde. Porque alguns temas, como é que você vai mediar se você afeta toda a coletividade? Você vai fazer um acordo em um caso, mas que tem reflexo nos outros. Então, assim, claro que não são para todos os temas, mas para alguns em específico, é difícil você fazer essa composição. Não, e sem contar você romper o mindset dos incentivos que foram construídos, que estão errados há muito tempo. Então, isso gera um calo nas relações. Eu falo, a gente tenta mediar muita coisa. Tanto o usuário quanto o operador, você colocar novas layers de pensamento nesses agentes não é trivial. O cliente fala o quê? Eu quero que me paguem. É binário. Até porque muitas vezes em saúde é mesmo. Ou seja, o tratamento é aquele, ou paga ou não paga. Não tem um meio termo na mediação.
E a operadora, por outro lado, está fazendo conta do quanto custa uma NIP, quanto custa o tratamento, quanto não sei o que lá, porque as relações... Porque, óbvio, também você tem uma série de fraudes vindo de usuários. Eu vejo, recorrentemente a gente vê. A gente tem uma linha na Piauí muito forte de educação de mercado em relação à fraude. Entendeu? Assim, eu já vi, de maneira proativa, a secretária de prestador dividindo reembolso. Então, assim, é uma falta completa de visão sistêmica, né? Mas, gente, acho que tratamos de um tema extremamente delicado. Acho que a gente conseguiu navegar bem num tema profundo, ao mesmo tempo trazendo um equilíbrio. Eu queria ouvir de vocês uma conclusão desse assunto, se vocês têm mais algum ponto aí para somar. Bom, acho que foi realmente uma aula que eu tive com você, com o Sequim. Foi um prazer realmente estar aqui. Acho que a mensagem principal é o que a gente falou desde o início, que é todo mundo tem o seu papel, né? Todo mundo tem o seu papel e tem que ter uma atitude ativa, proativa, né? Então, quando a gente fala de VCMH, é claro que ele é um indicador relevante, mas que o que compõe, as variáveis que compõem o VCMH, algumas podem ser influenciadas pelos contratantes ou pela operadora para que seja reduzida, né? Então, todo ano reclamar da VCMH não faz sentido, né? Então, o que podemos fazer para reduzir a VCMH? Qual é o nosso papel na gestão ativa desse contrato de plano de saúde? Então, acho que é plantar essa sementinha em todo mundo para buscar medidas, buscar consultorias, buscar corretoras, né, como a Piauí, especializadas nesse assunto, que estão dispostas a enfrentar esse assunto, né? Porque também não adianta saber do assunto, mas não querer pôr a mão ali. Então tem que enfrentar esses assuntos difíceis e buscar medidas para realmente impactar, né? Acho que o IES faz um estudo perfeito em relação a isso, traz conteúdo, fomenta conhecimento no assunto para discutir no mercado. E acho que então cada player tem o seu papel para tentar mudar essa situação e a gente melhorar esse mercado de saúde. Mas obrigada. Eu queria comentar 2 pontos. Um deles, já comentado aqui, a questão de transparência. Não espere sentado para a transparência aparecer diante dos seus olhos. Busque-a. Se ela inexistir, você fez tudo, se informou, ela não existe, aí reclame. Aí você tem razão de colocar. Às vezes ela está disponível. Não está tão claro, você tem que se esforçar. Então, busque transparência. Não diga que algo é uma caixa preta se você não fez um esforço de buscar e você não encontrou, né? Porque o problema não está na caixa, está em você. Então, primeira recomendação é isso. A segunda recomendação, muito em linha ao que a Luciana fala. Gosto muito do título de um livro escrito pelo ex-presidente do NHS britânico. O título diz o seguinte: saúde se constrói em casa. Hospitais são para reparos. Eu acho que ele está absolutamente correto. Nós podemos construir saúde em nós mesmos, indivíduos. As empresas podem construir saúde no seu ambiente de trabalho, para seus colaboradores, para seus familiares. É questão de conhecer um pouco e tomar as medidas corretas, formar os hábitos adequados, cuidar da alimentação, cuidar de um monte de coisas. Com o envolvimento do médico de trabalho, que já está lá presente. Saia do consultório dele. Esteja lá quando precisa, mas saia no resto do tempo, que ele não está consultando o dia inteiro. Percorra o estabelecimento. Veja, conheça o perfil epidemiológico dos seus funcionários. Veja onde você deve atuar. Então, a empresa, eu acho, contratante de plano, tem um papel e um potencial extraordinário para direcionar, para conversar, para esclarecer. Eu uso até a palavra educar, que pode parecer um pouco pretensiosa, o seu conjunto de funcionários, para saber o que acontece e adotar as medidas corretas para produzir saúde. É possível, na sociedade como um todo. No mais, eu fico muito feliz de ver que uma das premiadas do IES está seguindo uma carreira brilhante e numa discussão muito proveitosa aqui essa manhã. Muito obrigado a você também. Orgulho tremendo. Eu agradeço Luciana, Pinheiro Neto, parceiraços aí que tem nos ajudado nessas pautas, e o privilégio é ter o Sequim com a gente hoje. E repito, para mim sempre foi referência, sou um estudioso desse mercado. O IES é um celeiro de informação, insight, e quem quer entender mais, com certeza tem acesso ali. Tem muito conteúdo com eles. Obrigado, gente, mais uma vez, pela participação.